Tá aí. Bom, vamos lá. Esse caso é um caso clínico bastante simples, é um caso do nosso dia a dia, mas se a gente parar para observar, vocês vão ver como a gente vai entrar numa série de discussões aqui, né? Mesmo sendo um caso habitual da nossa prática clínica. As questões que vão ser colocadas serão, depois da apresentação do caso, tentar abordar esses aspectos, qual o tratamento neoadjuvante que a gente indicaria para esse paciente, se a gente opera após uma resposta completa, a questão do watch and wait colocada pelo Rodrigo, aguardar quanto tempo para avaliar a resposta completa e se o tratamento adjuvante tem algum papel naquele paciente que vai à resposta completa. Bom, caso um paciente de 53 anos de idade, sexo masculino, sangramento, se apresentou com sangramento retal e uma queixa de maior frequência de evacuações. Não, com comorbidade, tinha uma hiperplasia prostática benigna, dislipidemia e tinha uma prótese de quadril direito, apesar de ser um doente jovem, por artrose. Não tem história de tabagismo e etilismo, não tem história familiar de câncer, e no exame físico, na verdade, um exame físico inocente, PS1 pela história de sangramento dele, intermitente, mas estado geral excelente, eutrófico, e no toque retal tinha uma lesão tumoral palpável em reto, semicircular, se iniciando a 4 centímetros na marginal, um tumor de reto baixo, pela avaliação proctológica, não sendo possível palpar a margem superior da lesão. Ele realizou uma colonoscopia para seguir na investigação. Essa colonoscopia mostrou uma lesão vegetante ulcerada de reto a 5 centímetros da marginal, onde a biópsia definiu o diagnóstico de um adenocarcinoma. Tomografia de tórax sem nenhuma alteração significativa. E a tomografia de abdômen em 2 imagens específicas em fígado. Eu não coloquei aqui o dado de ressonância, mas na verdade pareciam lesões benignas, não foi dado maior significado a isso. Um CEA pré-operatório elevado de 20,4. Ressonância especificamente de pelve, como o Carlos colocou, feito com um colega que efetivamente tem expertise com isso, faz uma diferença grande para a gente e dá informações importantes. Indo direto ao ponto, eu não vou ler o laudo todo, só as partes que estão grifadas aqui, mas uma lesão extensa de 7,4 centímetros na extensão longitudinal, iniciando-se acima da reflexão peritoneal até o nível da transição ano-retal, distando cerca de 4 centímetros da margem da borda anal. Então, uma lesão que ocupava uma grande porção do reto, né? Uma lesão baixa, mas estendendo superiormente. Havia uma indefinição da camada muscular própria, onde notava-se irregularidade da gordura adjacente por infiltração tumoral com uma extensão de até 4 milímetros, tá? E distando até 1 centímetro da face mesorretal. Infiltração vascular extramural, observada também, múltiplos linfonodos mesorretais e retais superiores. Esse paciente foi definido como um paciente T3BN2B. Tá? Bom, resumo do caso, para ficar fácil de visualizar: 53 anos, FIT, adenocarcinoma de reto inferior médio, T3BN2B, com CEA pré-operatória de 20,4. Para a gente ilustrar a nossa discussão, porque eu acho que cabe, o NCCN coloca algumas... Claro, a gente vai encontrar guidelines diferentes, mas o NCCN, que a gente usa muito na nossa prática, ele coloca aqui claramente algumas opções possíveis para esses pacientes. Tá? Como foi colocado, quimioterapia, tratamento neoadjuvante total, seja ele feito na forma de uma consolidação ou de indução. A radioterapia pode ser feita como short course ou quimio-radioterapia combinada. Quimioterapia e radioterapia é uma opção exclusivamente, sem consolidação, sem indução. Enfim, temos essas opções aí que a gente vai colocar em discussão. Voltando à primeira pergunta, qual tratamento neoadjuvante a gente indicaria para esse paciente? Um paciente com essas características. Alguém da mesa quer começar? O cirurgião vai caminhar para o oncologista e para o radioterapeuta. Esse paciente aí não dá para partir para uma cirurgia de imediato. Sim. Mas eu acho que é uma discussão importante, porque o paciente jovem, tumor baixo, se a gente vai pensar numa estratégia de watch and wait. Porque isso eu acho que tem 2 influências. A gente pode estar meio de acordo que
terapia neoadjuvante total é uma tendência a ser o standard, mas eu não começaria com químio neoadjuvante nesse caso. Quando a gente quer fazer o watch and wait, a gente começa por químio e rádio, até para aquele intervalo que tu tem que esperar, tu adicionar a químio para ter uma chance maior de resposta, né? E a dose da radioterapia também, eu tendo a fazer 54 e não os 50, que é o comum, né? Esse paciente é um paciente que é um paciente particular meu. Eu conversei muito com ele e a gente conversou sobre a questão do padrão de tratamento ainda ser neoadjuvância, seguido de cirurgia. Ele entendeu perfeitamente isso, ele estava motivado a ser operado. Tá? Se isso muda alguma coisa na decisão muda um pouco na dose de radioterapia, porque eu ficaria no 50,4 e muito provavelmente não acrescentaria químio naquele tempo de intervalo, né? Faria o tratamento, vamos dizer, mais padrão, tá? Claro, ele não tinha tinha linfonodos positivos. Eu tenderia a discutir mesmo pensando em cirurgia, talvez fazer FOLFOX antes, naquele tempo de espera, mas se a gente vai seguir as 10 semanas, não é a mesma coisa que fazer 8 ciclos, né? Na verdade, cabe em 3 ou 4. Posso voltar a pergunta para o Carlos um minutinho? Porque a gente está falando se você encaminharia o paciente para um oncologista. Muito bem. E aí, dentro da nossa discussão aqui, como te disse, o paciente motivado a ser operado, olhando inicialmente a ressonância dele, os dados da ressonância, que tipo de cirurgia você ia propor para um paciente desse? O paciente vai ter uma preservação de esfíncter? Como é que vai? Tá. Então, assim, eu falei encaminhar para um oncologista e radiologista, mas, assim, nossa rotina, todos os casos, ser discutido multidisciplinar. Acho que isso é que faz um serviço ser um serviço de referência. Claro. Eu não posso jamais fazer um watch and wait, fazer qualquer tratamento, se eu não tenho uma equipe toda trabalhando, focada nesse trabalho. Em relação à cirurgia, se você vai fazer a neoadjuvância padrão, sem mudança, é um paciente que dá para preservar o esfíncter, então a lesão está a 4 centímetros do canal anal, então é uma lesão baixa. Porém, é uma cirurgia que tem morbidade alta, não é uma morbidade baixa da cirurgia. Como o Rodrigo falou, disfunção sexual, disfunção urinária, muitas perdas fecais, o paciente tem urgência fecal. Então, você muda um pouco a qualidade de vida do paciente no tratamento do tumor de reto. Um comentário mais, Júlia? Bom, eu acho que como você, ficamos tentados a fazer quimioterapia de consolidação nesse paciente. Mesmo ele indo à cirurgia, a gente sabe que os bons respondedores vão ter melhor prognóstico. Eventualmente, consegue fazer uma cirurgia com preservação de esfíncter, né? Fazer ele mesmo com cirurgia interesfincteriana. A gente não consegue tão facilmente aumentar a dose de radioterapia lá no INCA, mas, de qualquer forma, no privado, a gente consegue discutir um pouco melhor. Não sei se aumentaria também, não sei se a gente conversaria isso com radioterapia, mas a quimioterapia de consolidação me parece mais interessante no momento. Nada a acrescentar. Bom, vamos seguir. No caso, eu acabei optando por fazer quimio-radioterapia para esse paciente convencional. Tá? Fez 50 Gray.4 e capecitabina na dose habitual que a gente faz. E esse paciente foi tratado até 21/1/2019. É um caso desse ano. Infelizmente, a gente teve um problema. Esse paciente, por conta dessa hiperplasia prostática benigna, muito precocemente, ele fez uma retenção urinária durante o tratamento, desúria pra caramba, retenção parcial, mas estava incomodando ele bastante. Inicialmente contornado, o urologista orientou algumas medidas clínicas e acabou tendo que realizar uma RTU no término do tratamento da quimio-rádio. Vamos para a nossa segunda pergunta. Operar-se resposta completa? Bom, como eu disse, o caso o paciente já estava considerando a cirurgia, né? Mas alguém quer ter algum comentário? A gente acabou entrando nessa pergunta tantas vezes já aqui, né? Eu, hoje, com os dados atuais de segmento e de reproducibilidade do que a Angelita fez em outros centros, ficaria tranquilo em não operar enquanto manter a resposta completa. Ou seja, eu faria um watch and wait, mesmo sendo incidental ou acidental, como disse o Rodrigo. Os melhores resultados é quando você segue todo aquele protocolo de aumentar a dose de radioterapia, aumentar a dose de quimioterapia. Mas aqueles pacientes que não fizeram isso, que foram os primeiros resultados da doutora Angelita, alguns deles tiveram resposta completa e foram acompanhados. A série inglesa e a série holandesa são o que eles chamam de acidental.
porque eles faziam a terapia convencional e aí chegava na hora, tinha uma resposta completa e aí o paciente ou o cirurgião ou ambos decidiam não operar, né? O paciente podia se recusar, inclusive, e aí entrava na série de observação. Enquanto que eles foram tentando estruturar o tratamento ao longo do tempo para maximizar a chance de resposta, para maximizar a possibilidade de esperar. Então, ele mesmo tendo feito um tratamento, vamos dizer, convencional, se entrou numa resposta clínica completa, radiológica completa, eu ficaria confortável em manter ele em acompanhamento. Eu queria só fazer um comentário também. Eu ainda entendo, apesar de a gente ter essas opções hoje, os dados estão cada vez mais consolidados, que é seguro você fazer o watch and wait, aquele medo que as pessoas têm, mas o paciente evoluir e na recorrência ele se apresentar com doença metastática. Veja bem, a gente nem sabe se esse paciente tivesse sido operado, se ele também evoluiria com doença metastática, diga-se de passagem, talvez seja um de prognóstico pior. Então, acho que a gente tem mais informação hoje, sem dúvida nenhuma, para o watch and wait. Entretanto, eu ainda, na minha prática, apesar da experiência bastante interessante do Rodrigo, que, como ele mesmo colocou, ele faz menos quimio-rádio hoje, com mais critério, quando ele pensa em neoadjuvância. Talvez ocupando um pouco um caminho lá do guideline europeu, da ESMA, em relação ao T2, T3, você poder não irradiar alguns pacientes com T3, por aí vai. E ele faz intencionalmente a quimio-radioterapia quando ele pretende não operar o doente. Mas, na minha prática diária, ainda acaba... Eu não sei vocês, eu queria até ouvi-los, mas, na minha prática diária, ainda é um pouco restrito a pacientes que têm um tumor muito baixo, pacientes que realmente recusam a cirurgia. Eu ainda tenho uma tendência a colocar para o paciente que o padrão de tratamento, bom, pelo menos o que a gente tem mais informação, ainda é a cirurgia, apesar dos dados interessantes de watch and wait. Eu queria ouvir vocês, mas a gente está discutindo aqui, eu queria ouvir a plateia, alguém quer fazer algum comentário na sua prática diária, como é que vocês consideram isso? A experiência com observar esses doentes detalhe superar. Que eu acrescentaria nessa discussão é que na minha experiência, muito do que o paciente aceita ou não o watch and wait depende do que o cirurgião falou no início. Exatamente. Porque tem cirurgião que é definitivo que tem que operar. Né? E aí, aí já não... É difícil falar watch and wait, a não ser que o paciente não queira. E aí o que acontece? Ele troca de proctologista. Né? E aí gera de novo a discussão. Senão ele vem muito influenciado pelo aquele primeiro encontro que normalmente é o proctologista que examinou, fez a colono e fez a biópsia e falou antes de encaminhar. Então, aquela primeira conversa, ela meio que, às vezes, determina que curso o paciente está mais confortável em seguir. Gabriel, você colocou, exatamente, vai preservar ou não o esfíncter, porque aí eu acho que isso define a possibilidade de você estar mais motivado ou não fazer o watch and wait. Mais baixo, você não vai preservar, definitivamente... Eu acho que muda um pouco. Só para perguntar, no caso, Alexandre, você vai falar, você fez alguma coisa? Não é só o esfíncter, não, porque ele falou bem de disfunção Não é sexual. exatamente. Muitas vezes, quando você não preserva o esfíncter, aí tem mais da colostomia. O paciente ostomizado, ele tem muitos pacientes têm muito mais qualidade de vida amputado do que um paciente que tem uma ressecção anterior baixa, que ele faz a síndrome de ressecção anterior, que ele tem muito mais complicação, incontinência fecal, urgência fecal. Isso para ele, eu tenho alguns pacientes que eu fiz uma excisão total mesorreta, anastomose coloretal baixa, colonal baixa, e eu tive que reverter, porque o paciente não tinha qualidade de vida. Qualidade de vida, entendi. Alexandre, você fez manutenção? Você fez depois da capacitabina? Você vai falar? Vou falar. Eu vou seguir dar o segmento do caso. Na verdade, nesse primeiro momento, até aqui, ele fez quimio-radioterapia. Eu ainda não passei os dados de avaliação de resposta para vocês. A gente está só conversando sobre a possibilidade desse desdobramento aí, né? Enfim, eu acho que dentro da pergunta anterior, a próxima tem muito a ver com isso, quanto tempo que a gente aguarda para a resposta completa. Né? A gente tem dados claros hoje de que quanto mais a gente espera, desde as semanas passando, a gente vai ter um percentual maior de pacientes com resposta completa à medida que a gente dá um pouco mais de tempo. Né? Você tem algum ponto de corte que você utiliza? Geralmente, esse paciente com 9 semanas, a gente vai reestadiar ele. O paciente que respondeu mal ou respondeu pouco, ele vai para a cirurgia de imediato. O paciente que teve uma resposta boa, você espera um pouco mais. Alguém quer acrescentar alguma coisa mais? Eu acho que o timing, pelo que eu tenho falado com o Rodrigo, enquanto estiver respondendo, vai observando. É quase a mesma, o canal anal, né? Lá se tem a tranquilidade que no aquele estudo ACT2, o hazard ratio até era melhor
quanto mais tardiamente era a resposta. Então, certamente não havia prejuízo. Aqueles pacientes que demoravam a sumir não eram os de maior risco de recorrência. A gente não tem esses dados, na verdade, assim, dessa maneira para o reto, mas eu acho que enquanto estiver diminuindo, entre uma avaliação e outra, eu acho que dá para ir aguardando. E eu acho que a terapia de consolidação veio para acalmar o oncologista, porque, na verdade, a gente tinha... Se dissesse, ó, não vamos fazer nada e vai esperando, com o FOLFOX 8 ciclos, tu já pula lá para frente. Inclusive, essa questão da neoadjuvância total, a consolidação, é a próxima pergunta que a gente está falando. Quando você vai oferecer tratamento adjuvante e resposta completa? Eu diria assim, tudo que a gente faz de tratamento... eu não vou nem falar de resposta completa. Após quimio-radioterapia, tratamento neoadjuvante, cirurgia... Os dados que a gente se baseia, na realidade, né, para fazer tratamento pós-operatório são muito fracos. A verdade é essa. É baseado no que a gente fazia na época de quimio-radioterapia pós-operatória, muito relacionado a isso. Os estudos são estudos que não são consistentes em relação ao resultado que a gente está trazendo para o paciente. E é quando você traz isso, e por vários motivos. Um deles é porque você tem estudos com recrutamento ruim, porque você tem um estudo planejado e, efetivamente, os pacientes que conseguem receber a quimioterapia é muito menos do que você imaginava, um declínio de tratamento enorme, até porque a tolerância pós-operatória do tratamento é pior, né? Então, acho que o tratamento neoadjuvante total, ele até vem de encontro a uma necessidade da gente tentar oferecer um tratamento sistêmico com uma tolerância melhor, talvez mais precocemente, tratar a doença micrometastática, com todos os seus benefícios. Claro, é uma consideração, não dá para botar como padrão ainda, tem os seus pontos negativos também, que eventualmente está super tratando alguns doentes e por aí vai. Agora, naquele doente que vai à resposta completa, tá? É o doente que, por um lado, isso é muito controverso. A gente olha, se você for ver, tem centros que efetivamente consideram esse doente como um bom respondedor, porque tem dados que sugerem que quem responde melhor vai ter um benefício dessa quimioterapia pós-operatória, e tem outros que entendem que isso não é, na verdade, resposta completa não é um fator preditivo, mas mais prognóstico, e talvez o doente não necessite realmente de tratar. Tem centros que não tratam o paciente com tratamento pós-operatório após uma resposta completa. Isso eu digo na peça cirúrgica, ou mesmo após quimio-radioterapia com intenção de tratamento definitivo. Qual é, na prática de vocês três, né, os oncologistas aqui da mesa, vocês oferecem quimioterapia adjuvante após uma resposta completa, seja ela numa avaliação clínica no contexto de watch and wait, ou mesmo aquele paciente que vai para a cirurgia e tem um histopatológico com uma resposta completa patológica verdadeira? Eu não ofereceria. A nossa conduta também é segmento dos pacientes, basicamente, como comentava, porque esse é um tumor que foi testado biologicamente, é uma questão absolutamente pronóstica, é um super respondedor e eu acho que ganha muito pouco adicionando. Minha opinião também é essa, mas é um ponto controverso, tem gente que oferece, tá? A minha única dúvida seria naquele paciente que era alto risco antes, que era N2, se eu ficaria tranquilo só com aquela capecitabina dada durante a rádio. Eu não daria oxaliplatina para esse paciente, tá? Mas eu consideraria a capecitabina para aquele paciente que era alto risco antes. Se era T3N0, T3N1, eu acho que provavelmente ele já está num grupo tão bom, mas dentro desse grupo tão bom vai ter alguns que vão recair. Eu imaginaria que seriam os que eram de pior apresentação. Então, nesses eu consideraria complementar com xeloda, mas sem oxaliplatina. Um comentário aqui. Danilo, aqui de Brasília. Depois eu vou fazer uma pergunta específica para o Ramon, mas perguntar para os três colegas. Os três são oncologistas clínicos, né? Sim. Não tem radioterapeuta aí nada? Não. Vocês elegem antes o paciente que vai ser candidato ao watch and wait ou espera o paciente ter a resposta para definir com ele que agora a gente vai acompanhar? Por que eu estou perguntando? Porque a professora vem adotando nos últimos anos, a professora Angelita, que quando ela elege previamente o paciente, ela já faz aquele esquema com mais, que é a quimioterapia, aumentou o boost da rádio, tentando que esse paciente realmente seja um verdadeiro respondedor. E se a gente faz acidentalmente, a gente talvez está tratando como ela acidentalmente tratou alguns no passado e alguns pacientes não vão ter realmente o benefício.
Por que eu estou colocando isso? Porque, assim, esse paciente, especificamente, é uma lesão parece muito grande, pega ali de reto inferior, médio, e vai até lá em cima, 7 centímetros de extensão. E assim, aí agora vai para o cirurgião, que eu sou cirurgião também. Eu acho que com o advento da própria laparoscopia, cirurgia robótica, a gente consegue, talvez, uma dissecção pélvica hoje com menos risco de dano do que outrora no passado. E a gente sabe, sim, que tem essas questões de incontinência, de urgência fecal, mas a gente talvez eleja muito o paciente para o watch and wait quando a gente fala de perder o esfíncter. Se a gente, como cirurgião, ainda consegue salvar o esfíncter, ou até talvez os oncologistas que não sabem, não, se não vai amputar, então não vamos fazer o watch and wait. Então, eu queria que vocês comentassem mais ou menos nessa linha. Então, eu elejo antes, esse aqui vai para o watch and wait ou esse não vai? E como é que a gente aborda, se de fato, talvez a visão ainda é essa? Eu só vou eleger para o watch and wait se tiver que perder o ânus. Se eu vou preservar o ânus, aí eu não vou fazer o watch and wait. Tá. Eu acho que... E aí? Isso me lembra um pouco, o paciente tem que ser motivado. É que nem o paciente com câncer de testículo que tu vai decidir se tu vai fazer tratamento adjuvante ou tu vai seguir. Porque esse paciente, a pior coisa é ele sumir e aí voltar, em vez com uma lesão inicial, com uma lesão que era pior do que a inicial, né? Então, tudo isso tem que se pesar. O paciente é importante, sem dúvida. O watch and wait é muito estrito. Bom, É mais intenso o acompanhamento do watch and wait, lembrando isso, né? Que é melhor. Que é melhor, mas ele tem que estar motivado. Sim, que é melhor, mas a cada mês ele vai fazer o toque retal, a cada 2 meses ele vai fazer uma reto, enfim... A gente usa. Todo mês fazer o toque, a cada 3 meses fazer uma reto, a cada 6 meses fazer uma ressonância. Mas, assim, esse paciente, eu não posso pegar a gente vê o perfil do paciente. É um paciente desorientado. Não posso oferecer um protocolo. Então, é também o perfil do paciente. Bom, eu vou passar, acho que perguntas são essas, eu vou passar a sequência do caso só para vocês acompanharem. Esse paciente, na verdade, ele não foi para a resposta completa, talvez fosse para a resposta completa. Dentro da ideia de fazer watch and wait, talvez coubesse esperar um pouco mais, se fosse essa a intenção, mas, como eu disse, o paciente já vinha motivado para a cirurgia. Ele fez uma ressonância com 7 semanas após a quimio-radioterapia. E ele teve um grau de regressão tumoral 2. Ele foi para a cirurgia, uma retossigmoidectomia, 25/3, aí vamos dizer 9 semanas após o término do tratamento com quimio-radioterapia. E o histopatológico foi esse aí, um YPT2N0, tá? Que eu acho que a maior parte das pessoas aqui, nesse caso, ofereceria quimioterapia adjuvante. O que, infelizmente, não foi feito, né? Porque ele complicou de toda sorte de questões no pós-operatório. Para vocês terem uma ideia, o paciente, neste momento, está internado. Olha quanto tempo tem. Ele complicou com sangramento perioperatório, tem que ser interrompida a cirurgia, botou compressa, ficou com o abdômen aberto, voltou para a sala 2 dias depois, e por aí vai. No final das contas, ele tem uma estenose de ureter bilateral, reimplante de ureter, tudo o que vocês possam imaginar aconteceu com ele. Mas ele está livre de doença. Tá? Então, pode ser que ele fique curado com tudo isso aí que a gente está vendo. O principal médico dele hoje não é o oncologista, não é o proctologista, é o urologista dele. Porque a gente não sabe como é que a gente vai fazer, porque o ureter dele está pendurado lá, ninguém sabe como vai resolver aquilo. E ele tem uma nefrostomia. Então, mas eu acho que é interessante trazer aqui uma questão, né? A gente entende que esse doente aí, será que esse doente não teria recebido a quimioterapia planejada se tivesse feito um esquema de quimioterapia pré-operatória? Isso está claro, traz mais uma vez, ilustra a dificuldade que é maior de se fazer o tratamento pós-operatório, né? Mas, enfim, é isso aí. Obrigado, gente.